Olá, hoje o S Brasil Entrevista Retrospectiva 2022 conversa com o governador Renato Casagrande. Casagrande, que é natural de Castelo, formado em engenharia florestal e direito, mas é na política que trilhou e consolidou um longo caminho, tanto no cenário local quanto no nacional. Já foi deputado estadual, vice-governador, deputado federal, senador, governador por 2 mandatos, indo agora para um terceiro. Nessa oportunidade, nós vamos fazer um balanço sobre o ano de 2022, ano inclusive eleitoral, e as expectativas para 2023. Governador, muito obrigada por nos receber aqui mais uma vez. Obrigado a você, Patrícia, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Alegria também estar com vocês neste final de ano, início de ano, né? Então, uma alegria estar com vocês. Bom, obviamente nós vamos começar parabenizando mais uma vez pela reeleição e te perguntando a que o senhor atribui a vitória. Bem, são muitas mãos, muitas variáveis, é uma eleição muito complexa a que nós passamos. Eu nunca tinha passado uma eleição tão complexa e sofisticada como esta, porque o ambiente nacional muito presente na disputa local. Então, foi uma eleição difícil, né, que a gente enfrentou. E eu atribuo, assim, as pessoas me darem a oportunidade de governar o Estado pela terceira vez, né, não são todos os capixabas que estão na política que têm essa oportunidade. Primeiro é o trabalho, a minha história, né, a coerência política, a dedicação ao trabalho, né, que nós temos, a ampla aliança que nós fizemos nessa eleição. Como eu disse, uma eleição complexa em que, olha, o componente do debate nacional muito presente aqui, então ter feito uma ampla aliança, né, com o PSDB na vice, com o Ricardo Ferraço, né, com partidos mais conservadores, partidos menos conservadores, mais progressistas, colocado do meu partido, do próprio PT, né, do PV, do PCdoB, mas também com o PP, que é mais conservador, com o PSDB, e outros que vieram depois no segundo turno, como a União Brasil, né? Então nós, e pessoas, lideranças importantes, como o Podemos, que esteve junto conosco, então lideranças do PMDB, com a senadora Rose de Freitas. Então essa ampla aliança demonstrou que nós temos capacidade de dialogar com todas as forças políticas, independente do ambiente nacional, e que nós lutaremos pela pacificação desse país, para sairmos desse enfrentamento, dessa disputa permanente que a gente teve nesses últimos 4 anos. Então, acho que isso tudo, história, aliança ampla, proposta que a gente apresentou na campanha, isso tudo me fez, mais uma vez, conquistar a confiança da maioria da população capixaba. Então eu quero aproveitar este momento que você está me dando para agradecer. Muito obrigado. E eu vou honrar, né, essa confiança trabalhando. Eu saí do interior de Castelo, sou de uma comunidade rural do interior de Castelo, morei lá até os 10 anos de idade, nunca imaginei ser político na minha vida. E a população me deu agora 3 vezes o direito de governar esse estado. Então, tem que ser grato à população e tem que ser, naturalmente, primeiramente, grato a Deus, né, pela oportunidade, porque eu gosto da minha atividade política, eu gosto de realizar as coisas, de enfrentar os desafios. Então, isso eu faço com leveza, sem sentir que é um fardo que eu carrego no dia a dia. Bom, e assim, aqui no Espírito Santo, tradicionalmente, a eleição para governador ela é decidida no primeiro turno. O que o senhor acha que aconteceu dessa vez? É essa polarização nacional, né? Você vê que foi a eleição mais disputada do Brasil. Depois da redemocratização, foi a eleição mais apertada que nós tivemos para a presidência da República, né? 2 milhões de votos de diferença. Então, assim, foi uma eleição muito apertada, nacional, interferiu aqui, né? No nosso estado, mas sabendo também 2 questões que eu quero colocar como curiosidades, né? A primeira foi o único local do Brasil onde o Bolsonaro é forte, que não conseguiu eleger o seu candidato vinculado diretamente na política, o 22 pelo 22, tá certo? Então foi o único estado do Brasil onde o presidente Bolsonaro é forte, e ele é forte aqui, a gente tem que reconhecer isso,
que não conseguiu eleger o seu candidato. Tá? Então, sabendo como é importante, como foi importante a nossa vitória, que foi o resultado do trabalho deste governo nosso, da minha vida, da aliança que eu fiz, é que me deu essa oportunidade de governar mais um mandato. A outra curiosidade é que desde que houve a redemocratização também do país e começou a ter, né, a eleição para governador e começou a ter eleição em 2 turnos, eu tive a honra, a alegria, o desafio, acho que é melhor a palavra, o desafio, de participar dos 2 segundo turnos que esse estado teve para governador, né, depois da redemocratização. Eu fui vice-governador de Vítor Buarque, que na época nós disputamos contra o saudoso Cabo Camata, né, e agora, né, que eu disputei o segundo turno. Bom, o senhor falou que foi uma eleição complexa, falou sobre desafios, mas para você, assim, qual foi o maior desafio enfrentado? Qual foi o momento assim, de maior tensão dessa eleição? Eu acho que foi do primeiro para o segundo turno. Né? Não vou dizer que seja um momento de tensão, mas um momento que exigiu exercer a minha liderança. Né? Exigiu exercer a minha liderança, porque todas as pesquisas, dizer tudo, pode ser que uma ou outra não, mas 95% das pesquisas me davam a vitória no primeiro turno. Né? E a onda do presidente Bolsonaro chegou no final do primeiro turno, fez ele crescer e também fez crescer os candidatos ligados a ele. Então não havia uma previsão científica de pesquisa de 2 turnos e a gente teve então o resultado de 2 turnos. Então naquele dia à noite mesmo eu tive que ir para o comitê, né, animar a militância, tá certo? Então, assim, exigiu exercer o papel de líder naquele momento para poder reanimar as nossas lideranças, nossa militância, para poder enfrentar um mês de 2 turnos. Não foi um segundo turno curto, né? Um longo segundo turno. E acho que esse foi o momento mais desafiador, né, da campanha. E agora, qual é a sua expectativa, né, para o próximo mandato, tendo o presidente Lula, que o senhor declarou apoio ao longo da campanha, qual fica a expectativa com essa mudança de cenário? A expectativa de diálogo mais próximo, né? Não que nós não tenhamos, que a gente não tenha diálogo com o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente, que eu falo com a equipe do presidente, porque o presidente Jair Bolsonaro tem um estilo diferente de governar. Ele delega tudo aos ministros, então eu tive boa receptividade com os ministros, não estou aqui fazendo nenhuma reclamação. Mas o estilo do presidente Lula é diferente, então ele já vai reunir os governadores em janeiro, né, no início do ano. A gente tem uma relação mais histórica, mais antiga, com diversos ministros, tá certo? Que vão ocupar funções, como por exemplo o Rui Costa, que vai ser o ministro da Casa Civil, eu sou governador com ele hoje, né? Você tem o Flávio Dino, ministro da Justiça, eu sou governador com ele, ele não é governador mais, porque ele agora é senador eleito, mas fui governador com ele, né? O Zé Múcio, eu fui deputado federal com ele, então a gente tem um conhecimento, né, de mais tempo, né, com essas pessoas, de convivência, que me permitirá conversar mais de perto sobre os interesses do Estado do Espírito Santo. E aqui no Estado, né, com relação ao secretariado, já foi definido quem fica, quem sai, quem entra, como é que vai ser? Já foi muito bem, sim. Ainda não estão todos colocados, mas já todos na minha cabeça, assim. Lógico que tem ainda conversas com partidos para eu fazer, né, que eu estou fazendo, conversas com liderança para eu fazer, que eu estou fazendo, mas nós já anunciamos alguns. O meu governo é um governo que será o futuro governo, será um governo renovado. Renovado significa que a gente vai manter uma boa base do governo, mas vamos trocar e mudar algumas peças do governo por necessidade de novas lideranças que chegam, novos aliados que chegam. Então, a gente quer que as pessoas compreendam que é um novo governo que vai aproveitar tudo de bom que a gente tem neste governo
e é o governo mais bem avaliado do Brasil, é bom que a gente diga sempre isso, mas que terá que ter energia nova para a gente enfrentar os 4 anos como se fosse o primeiro ano do primeiro governo. A gente tem que compreender, eu estou cheio de energia, né, para começar dia 1º de janeiro, né, como se tivesse no primeiro dia do primeiro governo, né, que eu comecei lá em 2011. Então, eu quero que toda a minha equipe, né, os que continuam e os que vão entrar, tenham essa compreensão clara, tá certo? Da necessidade da gente ter muita energia para a gente trabalhar para a população capixaba. Pensando nessa situação, né, de polarização, como é que fica o relacionamento com a bancada, tanto capixaba, com a bancada tanto estadual quanto com a bancada federal? Patrícia, eu tenho todo um esforço, né, para que a gente possa ter uma relação muito boa com a Assembleia Legislativa. Eu tenho relação com quase todos os deputados. Só não tenho relação com aqueles que não querem ter relação comigo e com aqueles que me desrespeitam. Mas com a grande maioria, com a quase totalidade, eu tenho relação. Então eu tenho plena convicção que nós vamos conseguir fazer uma nós vamos conseguir ter e construir uma boa convivência de interesse dos capixabas. Do mesmo jeito, eu também me relacionarei com os deputados federais, com os senadores, não tem impedimento de me relacionar com ninguém, desde que eles me respeitem. Eu respeitarei todos. Nunca ninguém me viu desrespeitando qualquer liderança. Eu não desrespeitarei, mas o respeito tem que ser uma via de mão dupla. Daqui para lá tem que ter o respeito, de lá para cá tem que ter o respeito. A grande maioria me respeita, então eu terei capacidade de me relacionar também bem, né, com quase todos os deputados federais, com os senadores da República, para a gente poder trabalhar também defendendo os interesses do Estado do Espírito Santo. Eu compreendo que um parlamentar, um governador, né, pode sim ter e deve ter, especialmente o parlamentar, uma forma de explicitar a sua posição política e ideológica de forma respeitosa, não pode ser desrespeitosa. Né? Então, o respeito deve fazer parte das manifestações, elas podem ser manifestações divergentes ou coincidentes, mas precisam ser, especialmente quando são divergentes, manifestações respeitosas. É assim que eu vou lidar sempre que eu lidei com a bancada estadual e com a bancada federal. Bom, para o próximo governo nós temos uma mudança que é de vice, né, governador, a Jaqueline, que desempenhou um excelente trabalho, principalmente, né, fez vários trabalhos com relações políticas voltadas para as mulheres, né, contra a violência e tudo mais, e agora entra Ricardo Ferraz. Na prática, o que muda? Bem, estou levando prejuízo, né? Sai a Jaqueline e o Ricardo. Brincadeira com a Jaqueline e com o Ricardo. Assim, 2 vices de extrema qualidade. A Jaqueline, eu brinco com a Jaqueline porque eu troquei uma mulher de vice por um homem, né? Então eu tomei um prejuízo. Mas a Jaqueline é uma pessoa extraordinária, me ajuda, né? Me ajudou muito mesmo. Vai continuar me ajudando no próximo governo, especialmente na política das mulheres, vai continuar me ajudando no próximo governo. E o Ricardo, que já chega com toda a sua experiência. O Ricardo já foi deputado estadual, foi deputado federal, foi vice-governador, foi senador. É uma pessoa que conhece o ambiente político capixaba, conhece o ambiente político brasileiro, me ajudou na campanha, já está me ajudando na transição agora e vai me ajudar muito, muito no governo. Essa vai ser secretário de desenvolvimento, vai me ajudar a coordenar, né, o governo todo, mas em especial essa área do desenvolvimento. Bom, e assim, como é que foi governar esse ano de 2022? Porque nós tivemos um momento onde nós achamos que a pandemia, por exemplo, ela havia acabado, né? A gente voltamos com as nossas atividades normais, de repente a gente se depara com uma nova onda. Como é que foi governar esse ano? Bem, foi um ano diferente dos outros 3, porque a gente teve a eleição no meio do ano, né? Começou aí um pouquinho depois do meio do ano, mas a gente teve a eleição. Então, a eleição acaba chamando a atenção e polarizando e tensionando o ambiente político.
tensionando o ambiente político. Então, porque polarizou nacionalmente, né, a polarização se desceu para os estados, desceu para o estado do Espírito Santo, e a gente teve que cuidar disso, porque isso tem repercussão na Assembleia Legislativa, na bancada federal, na sociedade, a gente teve que ter muita paciência. Então foi um ano que exigiu muita paciência, muita tolerância, né? Apesar da gente ter tido de novo uma onda, estar tendo uma onda de Covid, mas graças ao bom Deus, e graças às medidas nossas e graças às vacinas, né? Os efeitos, as consequências da pandemia são menores, mas a gente está tendo que levar e cuidar desse assunto. Mas foi um ano em que as coisas boas que a gente fez na pandemia vieram à tona no debate eleitoral, mas foi um ano também que quem discordou das minhas medidas da pandemia também foram muito aguerridos, né, nesse enfrentamento. Então foi um ano que exigiu muita resistência, muita paciência, lombo curtido, tá certo? Porque o debate foi muito intenso, mas estamos chegando no final do ano com saúde e com o governo com muitos resultados. Isso que importa. Veja que neste governo nós estamos com toda a pandemia, tivemos 2 anos de pandemia, a pandemia não acabou, mas 2 anos intensos de pandemia, e a gente chega ao final do ano e ao final do governo, né, na área de segurança pública, por exemplo, os nossos 4 anos foram os melhores 4 anos em termos de número de homicídios. Né? Comparar os 4 anos do meu governo com os outros anos dos governos anteriores, inclusive o meu, de 2011 a 2014, foi o melhor período de 4 anos com relação ao número de homicídios no estado do Espírito Santo. Não é nada para a gente comemorar, é um registro que a gente faz, porque a gente está no caminho de redução de violência. Nós conseguimos terminar o ano 2022 como o 3º melhor educação do Brasil. Né? A gente era o 2º, estamos o 3º hoje, porque a gente não fez uma aprovação automática como outros estados fizeram. Né? A gente termina o ano como o 2º maior longevidade desse país, com a menor mortalidade infantil do Brasil, com a maior segurança alimentar do Brasil, né? Com a gestão fiscal nota máxima já há 10 anos. Então, com o maior volume de investimento da história do Estado do Espírito Santo. Os nossos 4 anos, nós chegamos a 7 bilhões e 600 milhões de reais de investimento em infraestrutura. Né? Então, veja que a gente deu saltos gigantescos, tá certo? Com relação a diversas áreas. Então, um 2022 difícil, 2021 e 2020 também anos difíceis. A gente em 2020 enfrentou chuvas, depois veio a pandemia, e eu sei que o inesperado sempre está para acontecer. O que importa é que a gente esteja com energia, com estado preparado, né, para a gente enfrentar o inesperado, para a gente enfrentar aquilo que pode acontecer de forma abrupta e surpreendente nas nossas vidas. Mas quando a gente coloca na balança, a sensação é de dever cumprido? Dever cumprido, mas sabendo que a gente tem muitas coisas para a gente cumprir ainda, mas dever cumprido, assim, da gente estar aqui sabendo que teve resultado e que a gente vai continuar tendo resultado nos próximos 4 anos. O Estado hoje é um Estado respeitado no Brasil. Estado com instituições fortes, com um bom ambiente de negócio, com capacidade de dialogar com a sociedade capixaba, né? Isso para nós é muito importante. Bom, e o que o capixaba pode esperar para o próximo ano, para 2023? O que vai ser prioridade no seu governo? Bem, naturalmente, assim, as prioridades vão se acentuar. Né? Nós vamos fazer um esforço muito grande para a gente poder continuar o caminho da melhoria da qualidade da educação. Educação é o centro, é o pilar do nosso projeto. Tem sido agora e será cada vez mais nos próximos 4 anos. Pilar do nosso projeto. Nós compreendemos que a educação é o caminho para a gente poder ter um Estado mais justo, o caminho mais curto, ou além de ser o mais curto, é o único caminho que a gente tem. Nós vamos avançar muito na educação profissional. Nós temos que ampliar a formação profissional, seja com relação
a cursos técnicos concomitantes ao ensino médio, posterior ao ensino médio, seja com formação profissional mais rápida na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação Profissional. Então nós teremos muita, mas muita capacidade da gente poder avançar muito na educação e muito investimento também nos municípios nessa área da educação. Nós vamos fazer muito investimento em inovação, né, para que nosso modelo de desenvolvimento ele possa se voltar cada vez mais para as empresas de alta tecnologia, para a gente poder produzir tecnologia e consumir tecnologia. Não sermos apenas um consumidor de tecnologia que são desenvolvidas fora do nosso estado. A gente quer também ser um grande fornecedor de soluções tecnológicas para o país e para o mundo. Vamos avançar muito na sustentabilidade. A gente precisa de preservar os recursos naturais, reduzir as emissões de carbono, né? Nós vamos concluir o plano de neutralidade de carbono, o programa estadual de mudanças climáticas. Então nós teremos, né, investimentos fortes em educação, inovação, sustentabilidade. Vamos divulgar muito o nosso estado. Na área do turismo, esse estado é um estado que está preparado para receber turistas. Então nós vamos fazer divulgações, campanhas nacionais para divulgar o potencial e as rotas turísticas, como nós temos hoje, das montanhas, do mar. Então vamos divulgar esse estado, tá certo? Vamos dar sequência, é um estado com capacidade de investir em infraestrutura, o estado vai continuar investindo em segurança pública, mas eu destaco essas áreas da educação, da inovação, da sustentabilidade, do turismo, como áreas importantes para nós, de fato, darmos ainda mais destaque, né, nesses próximos 4 anos. Bom, se eu pudesse enumerar 3 pontos que foram assim os principais do seu governo de 2022 e 3 pontos que o senhor pretende assim, falar, esses 3 pontos é o que eu mais quero fazer em 2023. O que eu vou enumerar de 2022 não significa que eles vão perder energia em 2023, tá certo? Mas nós fizemos muito investimento em segurança pública, nós temos muito investimento em infraestrutura em 2022 e nós fizemos muitos investimentos na área de saúde, tá certo? Esses investimentos continuarão agora para frente, mas nós vamos dar muito destaque à educação, à inovação e à sustentabilidade nesse ano de 2023. E qual, assim, uma proposta que o governo Casagrande definitivamente pretende colocar, assim, para o Espírito Santo deslanchar, assim, ter mais expressão no Sudeste, deslanchar no país? Acho que, assim, para deslanchar mesmo, nós precisamos melhorar a nossa logística. O estado é um estado pequeno, né? É um estado pequeno territorialmente, mas é pequeno em população, então nosso estado nunca será um grande centro consumidor. E para a gente ser eficiente e a gente se comunicar com o mundo, e o mundo se comunicar com o Brasil através da porta de entrada Espírito Santo, nós precisamos ter bons portos, né? Boas rodovias, boas ferrovias, bons aeroportos, tá certo? Então isso que dará, né, dinamismo econômico cada vez maior ao estado do Espírito Santo. O estado já é um estado hoje dinâmico, mas nós queremos que ele seja mais dinâmico com esses investimentos em infraestrutura que são fundamentais para melhorar a nossa eficiência logística. Bom, e como que o governador e o cidadão Renato Casagrande finaliza 2022 e inicia 2023? Finalizo agradecendo a Deus, né, por me dar energia para tocar esse estado. Muito obrigado ao nosso Deus que tem me protegido, me orientado, e tem me ajudado, né, a me dar as condições, né, para poder passar por eleição, ganhar a eleição, governar o estado, manter serenidade, e agradecido à população capixaba que me deu mais uma oportunidade de governar esse estado. Continuo pedindo a Deus saúde e sabedoria, né, para a gente poder tocar os 4 anos. A gente tendo saúde
e tendo fé em Deus, a gente vai em frente. A gente vai em frente, tá certo? Então, porque tem dia que a gente desanima, mas depois a gente anima, tá certo? Então, a gente vai, a vida da gente é assim. E do governador também não é diferente, né? Tem dia que você está mais animado, mais desanimado, mas se você tem fé em Deus e tem saúde, você tem muito mais momentos animados do que desanimados, né? Para nós tocar a nossa vida. E vejo 2023 com essa expectativa, com essa energia que a gente quer transmitir para a sociedade capixaba, com essa busca de uma cultura de paz. A gente tem que ter paz, a gente tem que ter capacidade de dialogar. Eu vejo que as pessoas assim, se afastaram por nada uma das outras, por uma briga política, ideológica, que às vezes essa briga está longe da gente, mas é que o Estado, além dele ser um Estado que possa ser um bom Estado em políticas públicas, mas pode ser um bom Estado também que cultive a paz, né? Que a gente possa ter pessoas convivendo bem, dialogando bem, mesmo que pensem diferente, mas respeitosas umas com as outras. É isso que eu desejo, é isso que eu pratico, é isso que eu vou praticar em 2023. Bom, muito obrigada, governador, por ter recebido a nossa equipe aqui no final de ano. Desejo que 2023 seja um ano de muita saúde, como o senhor falou, que o senhor está cheio de energia, que essa energia fique o ano todo, né, que a gente veja aí muitos projetos, muitas coisas boas acontecendo. Muito obrigado, Patrícia. Bom ano para você, bom ano novo para você e para todos que estão nos acompanhando, que o ano de 2023 seja de fato com muito amor no nosso coração. Amém. Obrigado. E assim será. Bom, o ES Brasil Entrevista Retrospectiva 2021 fica por aqui, mas você pode assistir outras entrevistas como essa acessando o nosso canal no YouTube e também o nosso portal esbrasil.com.br.